Bom, tá começando mais um vídeo, eu sou o Gabriel Guinan, a gente vai falar agora de Westworld, o terceiro episódio da segunda temporada. Infelizmente eu não consegui fazer um vídeo sobre o segundo episódio da terceira temporada, por alguns problemas pessoais. Mas enfim, a gente vai continuar fazendo todos os episódios normalmente. Inclusive eu vou trazer algumas teorias que saíram aí de junção de teorias malucas que estão surgindo em fóruns da internet, principalmente no Reddit, acho que surgem bastante, né? Se você não acompanha, aliás, vá procurar se você sabe ler inglês. Mas agora vamos falar desse episódio que já explica muita coisa sobre os primeiros episódios, sobre os dois primeiros episódios da segunda temporada, e ainda traz algumas novas questões pra gente ficar não só teorizando, mas também ficar procurando pequenas pistas durante os episódios. E esse é um detalhe que eu vou deixar bem claro. As pistas estão nos episódios desde já. Cada pequeno detalhezinho que vai sendo plantado, os diálogos presentes no episódio em si, tem muito detalhe precioso em pequenos diálogos, ou até mesmo em pequenas mudanças nos personagens. Mas vamos começar pelo início do episódio, né? A gente tem a apresentação de um parque novo, o Raj. Já tem até um site que a HBO divulgou sobre esse parque também, mais um parque temático, então até agora nós conhecemos 3, mais ou menos, né? A gente já conhece então o dos samurais, que vai ser falado nesse episódio um pouquinho mais também. A gente conhece o Westworld e a gente conhece o Raj aí. E a gente é apresentado no começo desse episódio a Grace. Ela é uma personagem que ela surgiu agora, a gente não sabe muito dela, mas as teorias já dizem, já vamos falar que ela pode ser alguém importante, talvez. Ela não, acho que o nome dela nem chega a aparecer no episódio em si, mas ela é creditada como Grace no IMDb, no próprio episódio, nos créditos e tudo mais. E ali eles começam a falar o que parece ser o plot principal dessa temporada, né? Passar a mente de um ser humano pra de um robô, ou clonagem, de algum jeito, né? De alguma espécie de clonagem, alguma coisa assim. Tanto que ela tá conversando com um cara ali e ela vai fazer um teste nele, né? Vou dar um tiro em você pra ver se você é robô ou não, porque você não acredita nisso? Você acha que isso não pode acontecer? Há até um questionamento aí nesses diálogos, que é: você acha que eles criariam um deles pra ser um de nós? Eu falo, não há de se duvidar. Esse parece ser realmente o plot principal da temporada. Guarda essas coisas assim. Por quê? Porque no final eu vou falar de uma teoria que tem a ver com esse diálogo já. Pode parecer bobo, mas já tem a ver. É uma junção de várias coisas que vão sendo apresentadas e a gente vai formalizando nossas teorias assim. E eles têm um romance, eles fazem aquele teste. Eu gostei muito da apresentação do parque, você consegue sacar qual que é. Ele tem meio que uma vibe de caça, né? E o intuito desse parque parece ser você aproveitar esse tipo de coisa e tudo mais. Até no começo eu achei bem legal que o episódio começa, tem uma musiquinha. Todos os episódios de Westworld, quando eles fazem uma música famosa da nossa época, ou de qualquer época, enfim, eles fazem naquele estilo, né? Eu lembro que, se eu não me engano, tocou Amy Winehouse na primeira temporada de Westworld. E agora nesse episódio a gente tem Seven Nation Army, né, do White Stripes, tocando no estilo indiano, muito legal. E ali a gente já consegue ver que a rebelião se estendeu realmente para os outros parques, não é algo formado apenas em Westworld. Alguns outros personagens, alguns outros anfitriões parecem já estar ganhando ou consciência ou dando passo para isso, né? O Gandil, se eu não me engano é esse o nome do personagem que atira no parceiro da Grace, ele até fala aquela frase que todos os anfitriões vivem dizendo, né? Esses prazeres violentos têm finais violentos. Não é a primeira vez que a gente ouve isso daí nos episódios. E é daquele parque que o tigre de Bengala lá do primeiro episódio veio, né? Já tem uma explicação ali. A Grace, ela é atingida pelo tigre, cai na água e vai parar lá em Westworld lá e ali. Então a gente já sabe que essas linhas estão cronologicamente juntas ali. Depois essa personagem vai ser achada pelos índios lá no final do episódio, e envolvendo esses índios já tem uma teoria também, mas vamos por partes, né? Como é um episódio que tem bastante informação, a gente tem que ir destrinchando de pouquinho em pouquinho. Vou primeiro dar uma breve introdução, depois vou falando das teorias em si. Acho que daí fica até mais fácil pra você entender, pra não complicar tudo. E falando nos índios já, né, eles têm grandes momentos nesse episódio. Primeiro de tudo, a gente tem novamente um flashback. A Maeve tá andando lá no parque, ela encontra algum desses índios e ela tenta até falar pra eles pararem, mas eles não obedecem. Então a gente já começa a pensar que esses índios já têm autoconsciência já, ou eles estão em outro tipo de programação. O que é mais provável é que eles realmente já tenham ganhado algum tipo de consciência. Só que a teoria não é tão simples assim. Por quê? Os índios, eles têm a ver com muitos outros personagens. Essa é a questão. A Elsie, por exemplo, que vai aparecer nessa temporada, mas que não aparece em momento algum até agora, é bem possível que ela tenha um arco relacionado com os índios, talvez dando uma consciência pra ele, talvez já esteja salvo ou de algum jeito, a gente não sabe. Mas a parada é essa, o salvar. Os índios, em momento algum, a gente vê eles cometendo ato de violência contra os humanos. Nesse episódio, quando eles encontram a Maeve, ela tá junto com aquele cara que é o responsável pelas histórias.
E ali, nesse determinado momento, eles querem aquele cara, eles não querem a Maeve e o personagem do Rodrigo Santoro. Não, eles querem o humano. Eles são capazes de ver quem são os humanos no meio dos robôs. Eles, eu acho que é bom frisar isso, porque o resto dos anfitriões, tirando talvez a Maeve e a Dolores, que tem consciência, eles são capazes de ver quem são humanos ou não. Acho que os outros anfitriões não têm essa capacidade. Então no final, quando a Grace se salva da água, vê o tigre morto no canto e vai saindo, ela dá de cara com os índios, não significa necessariamente que ela morreu. Pode ser que ela esteja salva. O arco da Grace, dessa personagem nova, é complicado, porque no episódio anterior a gente viu que o William tem uma filha. Talvez ela seja realmente a filha do Homem de Preto, do William. É uma das teorias. Por quê? Porque ela parece estar muito ativa ali, porque ela parece estar com muita curiosidade quanto ao parque, assim como o William tem. No começo do episódio ela tá mostrando um caderninho, ela tá vendo algumas anotações dela, e aparece um símbolo. E depois esse símbolo volta a aparecer nas mãos do Bernard, quando o Bernard tá procurando detalhes sobre a cabeça do Albernette. Caralho, nome de personagem filho da puta, velho. E o símbolo volta a aparecer quando o Bernard tá procurando os detalhes ali na cabeça, acessando os dados dentro da cabeça do Albernette. É Albernette, não é o pai da Dolores, você sabe quem ele é. Que também é um personagem principal aí, dentro de todas da trama da temporada e da teoria que eu tô montando aqui. Então, se o William tá num jogo ali no Westworld, talvez a filha dele estivesse num jogo dentro do outro parque. Essa personagem não parece ter sido introduzida de uma maneira qualquer. Ela parece ter algum significado depois e ela vai ganhar algum significado com os passados episódios. Então vamos guardar essa personagem aí por um tempo. Dentro dos momentos que eu gostei do episódio, voltando pra Maeve, tem um determinado momento em que eles estão andando no corredor, que é aquela cena maravilhosa, né? Primeiro que já tem aquela questão maravilhosa ali no presente, que os personagens ali, eles têm um diálogo muito interessante, que é uma presença de um humor bem ácido ali. Os dois personagens que são robôs, eles começam a sair das linhas da história principal, que é contada por aquele cara ali do lado, que é o escritor, né? Que foi quem escreveu as histórias, as linhas dele. E como eles estão saindo, ele meio que fica em choque. Tipo, não, você não pode dar a mão pra Maeve, porque você é pra ficar com a Isabelle lá, você gosta dela, o que você tá fazendo? Só que ele não percebe que ele não é mais o deus daquele mundo ali, o mundo tá sendo destruído por aqueles robôs, então toda a cronologia vai ser fodida. E depois a gente tem o momento, né, do She Has a Dragon, que é quando o retorno do personagem, a amiga do personagem Rodrigo Santoro, volta com um lança-chamas. Cara, momento incrível. E nesse mesmo momento a gente tem a volta de outros dois personagens, que é o Félix e o Sylvester. Os dois personagens, inclusive, que eu acho muito engraçado, que o nome deles é baseado em personagens gatos dos desenhos animados, né? O Sylvester é o Frajola e o Félix é o gato Félix. Só uma informação inútil pra vocês, não sei se tem a ver com alguma teoria ou não. Agora vamos por um dos momentos principais do episódio, o diálogo entre Dolores e o Bernard, e o momento principal das teorias. Esse momento é muito importante de diversas maneiras. Primeiro a gente vê que a Dolores tem contato de volta com o pai dela. Ela se apresenta quando ela aparece lá naquele vilarejo como Wild. Só que o momento em que ela está com o pai dela, ela é Dolores. Até o sotaque dela muda. A forma que ela se expressa e tudo mais. Então a gente vai focar bastante nesses aspectos. Num dos diálogos que a Dolores tem com o Bernard, ela fala que o Bernard nunca saiu do parque. Ele é o robô Bernard nunca saiu do parque. Quem saiu do parque é o Arnold. Todos os momentos que nós vemos no começo do episódio, dos episódios anteriores, ou qualquer momento que nós vemos a figura Arnold Bernard fora do parque, é o Arnold. Então isso aí já fica bem legal pra gente aprofundar. Nesses momentos em que o Bernard está conversando com a Dolores, todos esses momentos no passado, tem um detalhe em si que mostra muito bem que é o Bernard, ponto. A gente tem uma cicatriz no rosto dele. Guarda isso também. Por quê? Nos momentos no futuro, depois, quando ele está conversando com a Charlotte, depois que ele acordou no momento lá do lado do tigre de Bengala e tudo mais, ele não tem essa cicatriz. Isso é muito importante, porque a gente vai destrinchando de pouquinho em pouquinho. Vamos lá. E tudo tem a ver com essa cena em si. Isso que é o mais legal. A Dolores fala que descobriu sua própria voz. Ela fala que há algo de belo em nós. E ela também fala um detalhe sensacional, que é as pessoas fora daqui não querem morrer. Ela fala disso no contexto de que o Bernard nunca saiu daquele parque. E as pessoas fora daquele mundo não querem morrer. Esse novamente parece ser o plot, um subtexto sobre o plot da série, dessa segunda temporada no caso, que é a transferência de mente. Transferência de mente.
tá aqui o detalhe. A Dolores fala pro Bernard que ele precisa salvar, de certa forma, o pai dela. Que ela tá com linhas narrativas diferentes, ele fica variando na cabeça como se ele tivesse esquizofrênico. Ele começa a falar de um jeito como um personagem, depois ele bate e volta como outro personagem. Um detalhe que a gente tem que lembrar sobre o pai da Dolores. As informações presentes ali na cabeça dele foram colocadas pela Charlotte. São informações de 35 anos, mais ou menos, da existência do parque que estão nele. Ele tá ali como uma espécie de backup do parque. E são informações importantes sobre o parque que a Delos, provavelmente, né, que a Charlotte, vamos falar da Charlotte em si, que a personagem da Charlotte quer, ok, ele tem informações ali. Ali naquele momento ele vai ser sequestrado, então uma das opções que parece que o Bernard consegue achar é transferir algumas coisas para a própria cabeça. Acho que isso aí fica bem claro até pelo movimento das mãos do personagem em si, né? Quando o Bernard sai de lá daquela cabana, depois que o pai da Dolores é sequestrado, ele cai no chão e treme a mão. Ele fica com muito problema nas mãos. Ele não parece que não consegue entender direito o que ele tá fazendo. Tá, beleza, vamos dizer que isso daí é o básico. O que tava com o pai da Dolores talvez esteja dentro da cabeça do Bernard agora, ok. Só que o que mais que estava dentro da cabeça do pai da Dolores? Aquele símbolo que apareceu da Grace lá e também apareceu no momento que o Bernard estava acessando as memórias do pai da Dolores, significa alguma coisa. A gente vê que o Bernard tem um espanto ali. E o que tá dentro da cabeça desse maldito? Só as informações? Por que não? Porque a Charlotte quer mais coisas. Ela já falou sobre questões de DNA no primeiro episódio. Então, vamos juntar isso daí, beleza? A gente tem isso tudo aqui, as informações que estão na cabeça do pai da Dolores. E aqui a gente tem o Bernard, que possivelmente pegou essas informações. As informações, então, estão na cabeça do Bernard agora. Só que aí você lembra que eu falei, né? Tem uma diferença ali de um Bernard pro outro, a cicatriz, que não é um detalhe qualquer, o Westworld nunca brinca com isso. Então, agora a gente tem possivelmente dois Bernards, um do futuro, diferente do passado. Ou seja, são dois Bernards, duas máquinas que visualmente são o Bernard, mas a gente não tem acesso ao que é dentro da cabeça delas. O do passado, claramente, é o Bernard, que é o da cicatriz. O que é o do futuro? E se as informações presentes no cérebro desse Bernard do passado não forem simplesmente informações sobre o parque, mas fossem as memórias de transferência humana de outro personagem? Ou seja, o mais próximo que a gente tem disso, que parece ser o intuito dessa temporada, é o pai do Logan, é o James Delos. Então, aqui nós temos o Bernard do passado com informações demais. A gente tem então o segundo Bernard, que pode ser o corpo do Bernard com a mente do pai do Logan. Bum! Agora é o momento que explode a cabeça, né? Se isso se concretizar, porque eu tô baseando tudo isso em duas teorias, né? A primeira de que a mente do pai do... É uma teoria dentro de outra teoria, porque a mente do pai do Logan tem que estar dentro da mente do pai da Dolores. Mas a gente sabe que o plot principal da temporada realmente é a transferência de mente. E nesse diálogo a Dolores fala, né? As pessoas lá fora não querem morrer. E o pai do Logan, nesses diálogos dos episódios anteriores com o William, deixa entender que ele tá pra morrer. E ele não fala, ele até fala em um dos diálogos, né? Eu não quero coisas para daqui 20 anos, eu não vou estar mais aqui. Mas e se a consciência dele tiver? E se for isso? O Bernard do presente, né? O Bernard que tá com a Charlotte, ele se comporta diferente. No primeiro episódio, ele não se sente como se eles estivessem no seu próprio corpo. Ou seja, alguma coisa tá dentro da cabeça dele. Então a gente vai aqui acreditar que tem dois Bernards nesse momento. Um Bernard do passado, que talvez seja totalmente excluído, e o Bernard do futuro, que não tem a consciência do Bernard. É outro personagem. A gente pode trabalhar outras teorias aí, falando que quem pode ser esse personagem dentro da cabeça dele. Mas a gente tem que falar, eu acho que é muito simples a gente falar que é algum outro anfitrião. Porque a transferência de mente, assim, é possível. Só que o que eles querem dizer nessa temporada não é só isso, pelo que eu entendi. É a consciência de quem tá fora de lá entrar em um anfitrião, ou eles clonarem um anfitrião para ser igual a uma pessoa de lá de fora. Esse parece ser o plot principal da temporada. Seria muito simples, talvez. Não sei se é tão simples assim também. A transferência, pelo que eu entendi no começo, é possível tranquilamente você mudar. No primeiro episódio isso parece até bem claro que é possível a gente transferir um pro outro. No episódio anterior até a gente teve uma narrativa do personagem do Lawrence, que era do El Paso, passou para outro personagem. Então as narrativas são fáceis de mudar. A história e o background são fáceis de mudar. Agora, essa questão da consciência
é um pouquinho mais a fundo. Eu tô dando um passo além falando que é a consciência humana, mas também pode ser realmente uma consciência do anfitrião, só que seria um passo um pouquinho menos ousado da série, e talvez não fosse explodir tanto a cabeça das pessoas assim. Ah, e só mais um detalhe dentro dessa teoria, né? O pai da Dolores, ele fica falando, eu preciso ir embora daqui, eu preciso pegar o trem. E eu achei isso muito estranho, porque o único trem que a gente lembra, e até é citado nesse episódio no começo, é o trem que leva as pessoas até o Westworld. Ou seja, ele talvez não seja, ele esteja com alguma consciência ali dentro que não seja a dele, tá ligado? Não seja a de algum anfitrião, alguma linha narrativa dele. Seja realmente a consciência de alguém de fora que tá presente no meio daquela confusão toda mental. Deu pra entender? Não faço ideia, mas essa é uma teoria aí que eu fui juntando teorias e fui vendo coisas e acho que é isso. A gente precisa discutir e formar teorias que sejam mais consistentes, talvez. Mas é teorias e a gente tá aqui pra brincar e teorizar. Então vamos lá embaixo aí nos comentários falar a sua teoria aí, comenta qual a sua teoria, o que você acha dos episódios e tudo mais. E se tem alguma teoria que eu não comentei aqui e talvez se você comentar aí no próximo episódio eu vou ver validando e a gente vai validando as teorias e vai falando aqui nos comentários. Eu agradeço a companhia de vocês, muito obrigado por assistir até agora e tchau! Hey, that's pretty good.